Olá pessoal, muito boa noite. Bom receber vocês. Boa noite, Silvia. Oi, Silvinho. Boa noite a todos. Oi, Juliana. Oi, Cris. Oi, Dani. Bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Vamos esperar um pouquinho, as pessoas vão entrar e nós já vamos começar. Oi, Flávia, bom te ver de novo por aqui. Muita gente da nossa live passada, da nossa jornada passada. Paloma, olá, boa noite. Ansioso para que nós comecemos. Hoje nós vamos falar muito de ácido hialurônico, fazer uma comparação entre ácido hialurônico e policaprolactona. Vai ser bem bacana. Saúde. Obrigado. O ar-condicionado tá comendo aqui, né? Nós vamos falar bastante, vamos fazer uma comparação. Eu acho que todo mundo fica... como nós somos seres comparadores, todo mundo quer saber a diferença entre Elancê e ácido hialurônico. Será por que eu vou deixar? Será que eu preciso de deixar de fazer ácido hialurônico para trabalhar com policaprolactona Elancê? Então eu acho que hoje eu vou focar muito nisso. Eu vou fazer um embasamento hoje de como é que realmente esses materiais no dia a dia da clínica, que é o que eu sou. Antes de ser professor, eu sou clínico, então eu dependo muito dos meus resultados. E hoje nós vamos... Oi, Elisa. Hoje nós vamos focar bastante nessa comparação entre policaprolactona e o ácido hialurônico. O ácido hialurônico está bem estabelecido, então todo mundo já está acostumado. Mas eu acho, pessoal, que essa policaprolactona é espetacular. Não tem outro nome a não ser espetacular. Vale muito a pena trabalhar com policaprolactona. É uma coisa fantástica que você pode oferecer para os seus pacientes. Eu nunca pensei na minha vida que algum dia eu deixaria de fazer ácido hialurônico como rotina no meu consultório e passaria a fazer policaprolactona. Porque eu sempre pensei que a biocompatibilidade do ácido hialurônico era uma coisa intocada, era uma coisa insuperável. E agora eu estou surpreso e eu quero mostrar para vocês o motivo da minha surpresa e quero mostrar para vocês em artigos embasados hoje o que há de biocompatibilidade nesse material, o quanto esse material é fantástico. Bom, então já vamos iniciar oficialmente a nossa querida jornada Desvendando a Estética Facial 2.0, ou seja, a segunda edição dela, é a primeira live de 5 que nós faremos. Então vamos falar hoje de preenchimentos com ácido hialurônico e Elancê. Quais são as técnicas, quais são as vantagens, quais são as desvantagens desse produto, que são bem poucas. Eu vou mostrar tudo isso embasado em artigos científicos. Então hoje é o dia da nossa preparação para amanhã, que já são os casos clínicos em que nós vamos fazer um estabelecimento de quantidades, comparando quantidades entre ácido hialurônico e policaprolactona. Será que para volumizar um mento eu posso usar uma seringa de ácido hialurônico e ter a mesma volumização, a mesma projeção horizontal do que com a policaprolactona? Não, a policaprolactona volumiza mais. Então, existe uma vantagem de se injetar menos, existe uma vantagem de você economizar pelo menos 20% de volume injetável. Quanto menos volume injetável, menor a difusão, menor
o incômodo pós-operatório para o paciente. Mas enfim, nós vamos conversar disso amanhã, mas hoje nós precisamos de fazer um estabelecimento disso, de quais são os artigos, enfim. Mas de qualquer maneira, sejam muito bem-vindos a essa jornada Desvendando a Estética Facial 2.0. É uma alegria poder trocar informações com vocês mais uma vez. Eu digo troca realmente porque nós no final vamos abrir para perguntas e respostas e eu acho que vai ser muito enriquecedor. No nosso último circuito, pessoal, não esquece de compartilhar, tá? Se você puder, por favor, apertar o aviãozinho aí para a gente compartilhar, aperta, segura e explode esse negócio para a gente poder ter mais gente junto conosco, para a gente produzir mais casos de policaprolactona, né? Eu sei que nós vamos muitas vezes começar uma coisa aqui, para muitos será um pioneirismo, né? Vocês vão começar com um produto maravilhoso, um produto que eu endosso muito e gosto muito, mas tem que ter mais gente usando para a gente firmar isso no mercado, tá? No nosso último circuito de lives, nós tivemos mais de 4.000 pessoas impactadas, transformadas, que conseguiram modificar seu dia a dia clínico com o conteúdo transmitido de forma gratuita, assim como eu estou fazendo aqui nessas lives. Então eu acredito que essa vai ser ainda melhor que a primeira, tá? Um recado importante, pessoal, se a live cair por problema na plataforma, nós vamos voltar imediatamente depois, tá? Lembrando que durante toda essa jornada você vai aprender sobre como realizar uma leitura facial. Leitura facial é uma marca do meu trabalho, é um vício, quer dizer, hoje eu gosto de brincar, dizer que eu vou para o shopping com a minha esposa, quando minha esposa está aqui no Brasil, né? Porque eu fico muito tempo sem minha esposa e meus filhos, eu fico aí uns 3 meses, mais ou menos, sem vê-los para cada 15 dias que eu fico com eles lá nos Estados Unidos. Mas quando eu tenho trabalho lá nos Estados Unidos, eu vou e fico com eles. Aí a gente vai andar no shopping, por exemplo, minha esposa fica olhando bolsa, sapato, roupa, e eu fico olhando deficiência horizontal de mente, projeção do supratíbio, falta de definição de cabeça e pescoço, vira um vício. Depois que você aprende a leitura facial, vira um vício. É igual criança que aprende a ler, você está dirigindo o carro, está lá a criança, farmácia, borracharia, supermercado, fica lendo o tempo todo, você também automaticamente começa a ler o tempo todo. Então nós vamos fazer isso muito durante essa live, durante toda essa live, tá? Essa sequência de lives. Vamos também conversar em como aplicar quantidades corretas e ideais em cada área. Então amanhã nós já vamos estabelecer essa diferença entre o volume de policaprolactona e ácido hialurônico, que é mais ou menos aí uns 20%. O que você vai fazer com ácido hialurônico, você precisa de 20% a menos de policaprolactona Elancê para fazer. Então isso é muito legal. Nós vamos conversar também sobre essas diferenças de material, de material e de biocompatibilidade, e como fazer procedimentos também usando fio de sustentação combinado com um procedimento de preenchimento de longa duração, que é o Elancê. Bom, mais uma vez eu peço para você compartilhar, por favor, esse conteúdo valioso. Eu gastei muitas e muitas horas preparando isso, então eu queria que você clicasse no aviãozinho abaixo e segurasse nisso aí e enviasse para vários dentistas, né? Pelo menos 5 dentistas, né? Que você acredita que vão se beneficiar com esse conteúdo. Me ajude, por favor, a compartilhar esse conhecimento. Bom, na live de hoje nós vamos aprender muito sobre procedimentos com ácido hialurônico e Elancê. Quais são as melhores técnicas, quais as vantagens e desvantagens de cada preenchedor. Eu sei que o ácido hialurônico está muito bem estabelecido. Agora vamos dar uma balançada nele com a chegada da policaprolactona no nosso dia a dia. Mesmo que ela já tenha 10 anos de mercado, tem muita gente que ainda não conhece. Então é preciso que a gente faça uma comparação entre os dois, tá? Se você quiser aprender, fica até o final e realmente, pessoal, transforme sua rotina no consultório. Você vai poder oferecer uma coisa a mais para o seu paciente. Em vez de você oferecer sempre a mesma coisa, você pode oferecer um preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo, como test drive. E no segundo preenchimento, você não vai repetir o ácido hialurônico. Você vai fazer a policaprolactona Elancê para 2 anos. E já amarra um terceiro tratamento, que seria a policaprolactona de 3 anos. Então é uma ideia muito legal que muitas pessoas que trabalham comigo já fazem, né? Muitas pessoas já estão fazendo isso, as pessoas que já conviveram comigo. Isso é muito legal porque você fideliza o paciente, né? Eu acho que é uma coisa muito legal você poder escolher exatamente quanto tempo o seu preenchedor vai durar. Bom, então pressiona o coraçãozinho aí na sua tela,
e vamos explodir esse Instagram para compartilhar o conteúdo ao máximo. Eu vou desativar agora os conteúdos e no caso das dúvidas, por favor, anote essas dúvidas e no final da live eu vou responder ao máximo de perguntas que vocês enviarem por aqui, tá? Então eu vou projetar agora para a gente entrar nesse conteúdo propriamente dito. Vamos girar, por favor. Vamos. Obrigado. Bom, acho que assim tá bom, a distância tá boa. Então vamos lá. Como eu disse, nós somos seres comparadores, então é inevitável que eu queira comparar o Elancê, a policaprolactona Elancê, com o ácido hialurônico. Bom, primeira coisa é em relação à seringa. A seringa do ácido hialurônico ela tem um aspecto já bem conhecido, que é como se fosse um gel de cabelo. A consistência também é muito semelhante ao gel de cabelo. Já a seringa da policaprolactona Elancê, ela tem o aspecto de graxa. Ela é uma seringa menor, mais fácil de ser injetada, principalmente para quem tem mão pequena, mulher ou homem de mão pequena. E o aspecto dele não é o mesmo aspecto, é um aspecto de graxa, extremamente escorregadio. Esse talvez seja o motivo pelo qual eu desconheço casos de embolização com a policaprolactona Elancê. Talvez pelo fato dele não ter a pegajosidade, vamos assim dizer, do ácido hialurônico, ele tem uma capacidade muito menor de embolizar um vaso. Então é a primeira pulga que nós vamos colocar atrás da orelha. Por que não tem casos de embolização vascular com o Elancê? Talvez pela consistência dele, certo? Beleza. Então ambos têm 1 ml, a quantidade é a mesma. No entanto, a seringa, mesmo tendo 1 ml, quando você compra a caixa do Elancê, a caixa do Elancê vem com 2 seringas. Eu vou mostrar depois uma caixa para vocês verem como é, mas vem com 2 seringas. E o preço, pessoal, é basicamente o mesmo, não existe diferença de preço absolutamente entre a seringa de ácido hialurônico e policaprolactona Elancê. Então, se você pensa em usar um ou outro pelo preço, você esqueça isso, porque é praticamente o mesmo preço, tá? Vamos começar falando de leve sobre o ácido hialurônico de uma maneira um pouquinho mais avançada, porque muitos de vocês já estão lá na frente, mas basicamente o que nós sabemos do ácido hialurônico é que é um biopolímero. Eu vejo gente falar que é um bipolímero, não, é um biopolímero, que é a união do ácido glucurônico com N-acetilglucosamina. Então, quando eu falo que é uma glicosaminoglicana, eu entendo que ele atrai água e nós vamos conversar sobre isso. Isso é uma vantagem que a policaprolactona Elancê tem sobre o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico ele tem higroscopia. É outra pulguinha que nós vamos colocar atrás da orelha. Primeira é a consistência dele, que é uma consistência difícil de embolizar um vaso. E a segunda pulguinha atrás da orelha que nós vamos colocar é o fato dele não ter higroscopia. Então ele tem uma chance menor de causar um edema tardio intermitente persistente. Beleza, vamos colocar essas 2 pulguinhas atrás da orelha e lá na frente nós vamos conversar de novo sobre isso. O ácido hialurônico é um material simplesmente maravilhoso, porque quando ele está junto das células que estão no nosso subcutâneo, essas 4 células que eu vou descrever são células do subcutâneo, por exemplo, fibroblasto, eu entendo que quando ele entra em contato com o fibroblasto, ele vai estimular essa célula metabolicamente ativa a produzir mais fibras do conjuntivo e também colágeno, que é o que dá volume e sustentação para a nossa pele. Quando ele está em contato com os macrófagos, que são os soldados do nosso sistema imune, o que vai acontecer? Ele não vai estimular os macrófagos a fazer um processo de fagocitose, nem de pinocitose. Porque os macrófagos, mesmo que eles hajam até na involução fisiológica, como por exemplo comer uma parte do útero da mulher depois que ela dá luz, do próprio paciente, né? O próprio indivíduo vai sofrer
uma fagocitose para diminuir o tamanho do órgão que está grande inutilmente, mesmo que esse macrófago seja uma célula muito ativa, ele jamais vai fagocitar de início esse preenchedor. Outra questão em relação à alergia. O mastócito é essa célula globulosa que você não vê o núcleo dele, porque na parte interna da membrana está cheio de heparina e histamina, tem esses grânulos que são heparina e histamina. Então você pensa, quando eu injetar o ácido hialurônico, vai haver uma descamação da heparina e histamina nos processos alérgicos pelo mastócito? Não, então ele também é altamente tolerável. E por fim, eu sei que não existe imunogenicidade ao ácido hialurônico, ou seja, os linfócitos do tipo B não vão se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos contra o ácido hialurônico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer o ácido hialurônico hoje, eu posso repetir amanhã, posso repetir com 30 dias. E aí vem uma outra coisa. Se eu comparar isso com a toxina botulínica, eu entendo que a toxina botulínica ela tem uma imunogenicidade, então eu não posso fazer a toxina botulínica no espaço menor do que 4 meses idealmente. Mas eu posso fazer o retoque. Não pode, não deve. Retoque não deve ser feito sob circunstância alguma, a não ser que seja um erro grotesco que você precise de corrigir. Você não deve fazer retoque. Essa ideia de que você pode fazer um retoque até 14 dias, como diz o padre Quevedo, isso não é que existe. Você tem que evitar ao máximo isso, porque isso pode gerar um grau de imunogenicidade, mas isso não existe com o ácido hialurônico. Bom, vamos ver quais são os problemas. Vamos pensar em alguma coisa que possa acontecer. A bola da vez hoje é a ETIP, edema tardio intermitente persistente. Então, se eu olhar esse artigo, por exemplo, esse artigo pegou 33 pacientes com ETIP, sendo que 17 foram causados pela linha Vycross e outros 2 apenas pela linha Galderma. Bom, eu não quero focar nesse artigo só em quem causou o quê. Primeiro vamos pensar na ETIP. Qual que é a causa da ETIP? Ninguém sabe muito ao certo. Tem gente que relaciona com o processo menstrual. A maioria das pessoas acredita, a maioria dos estudiosos acredita que isso seja alguma bactéria que está no sangue por causa de uma sinusite, por exemplo, e quando você fez o preenchedor, ela vem para o preenchedor e vai colonizar o preenchedor. Beleza. Isso pode ser que seja, não está estabelecido ainda, então nós não sabemos. Tudo bem. Lá nos Estados Unidos não se diz ETIP, se diz PIDS, que é Persistent Intermittent Delayed Swelling. Quando eu vejo esse artigo, que é um artigo bem legal de 2017, se eu deixasse ele aqui 1 hora para você ficar olhando, só essa chamadinha inicial, você iria pensar, cara, como esse negócio de ETIP é chato, né? Eu faço um preenchimento, fica ótimo, passa aí 2 meses, começa um inchaço, principalmente embaixo dos olhos. Por quê? Porque embaixo dos olhos, nessa região infraorbital, é a região em que nós temos a maior quantidade na face de sistema linfático ativo. Beleza. O sistema linfático, o que o sistema linfático faz? Ele tira o líquido que sai das veias, da malha capilar, das artérias da malha capilar e vai banhar os tecidos, a parte líquida do sangue sai, e aí, essa parte líquida do sangue que saiu, porque a malha capilar ela é permeável, ela tem que voltar para ir para dentro do sistema venoso e recircular. Tudo bem. Quem é que faz esse papel de trazer de volta a parte líquida do sangue para dentro das veias? É o sistema linfático. Só que aí vem um problema. O ácido hialurônico ele é higroscópico. Ele tem uma atração de água e por ter atração de água, ele vai bloquear o sistema linfático, evitando que a linfa volte para dentro do sangue novamente. Bom, se eu deixar 1 hora isso aqui e perguntar para você o que você está vendo aí que chama atenção, você não vai conseguir ver. Então eu vou mostrar para você o que me chama atenção aqui. Esse é o problema. A ETIP, ela acontece basicamente e apenas com ácido hialurônico. Não acontece com a policaprolactona. Então é uma terceira pulguinha que eu vou colocar atrás da orelha. Então, por não ter higroscopia,
a policaprolactona Elancê, teoricamente, não causa ETIP. Até hoje eu ainda não vi nem em artigo e nem clinicamente. Beleza. Vamos pensar então em problemas com o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele dá pouquíssimos problemas, mas em pacientes muito alérgicos, como é esse paciente aí, que eu fiz eu mesmo, não foi outra pessoa, eu fiz um preenchimento de suco nasogeniano. E quando você preenche o suco nasogeniano, se você preencher o suco nasogeniano com um produto bom, você não vai ter problema nenhum. Mas se você preencher o bigode chinês com um produto ruim, você vai ter problema. Como, por exemplo, eu já tive inúmeros problemas com um preenchedor chamado Varioderm. Deus me livre. Horrível aquilo, sofri demais com aquilo. Mas nunca tive muitos problemas com ácido hialurônico, então é raríssimo. E esse foi um dos problemas, um dos raros problemas. Eu só tive formação de grumos 2 vezes até hoje com a linha Galderma. Uma vez no lábio, que eu furei e exprimi, e outra vez no suco nasogeniano. Só que no suco nasogeniano você não consegue perfurar a pele e tirar, porque onde tem derme você não consegue perfurar e espremer. Aí o que eu tive de ideia? Jogar isso para dentro, empurrando com o meu dedo e furar por dentro. Olha que legal. Então eu seguro, e o fato de você segurar e empurrar com um terceiro dedo, então tem 3 dedos ativos, empurra a coleção toda e ela vem por dentro onde você consegue furar, porque você não consegue furar onde tem derme. Só que do lado de dentro da boca nós não temos derme. É muito mais importante, pessoal, a mão que segura do que a mão que perfura. Outra coisa que você tem que ver nisso é que existem vários septos. Não existe, quem está começando, não existe essa ideia de você fazer uma perfuração, espremer e sair. Não. Muitas vezes são 15 perfurações, são 10, 15, 20 perfurações para você conseguir tirar todo esse grumo que se formou. Então, eu espremi, eu apertei da superfície para dentro da mucosa jugal e eu perfurei a mucosa jugal para tirar esse conteúdo que vocês estão vendo e estava incomodando o paciente. Mas foi uma das 2 únicas vezes que eu tive intercorrência com o ácido hialurônico. Isso aconteceu possivelmente porque essa paciente é muito alérgica. Inclusive, para fazer toxina botulínica, essa paciente tem que fazer primeiro o uso de claritin, que é um antihistamínico, para ela conseguir fazer a toxina. Pode ser que isso tenha sido uma alergia ou não, né? Mas basicamente, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como que isso é feito, né? Como que a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico. É uma coisa muito simples e para essa região específica eu criei uma coisa lá em Miami que se chama subcisão linear. O que é isso? Eu entro com a cânula 22, não tem cânula melhor que essa para fazer isso, e faço várias entradas e saídas, como você está vendo. Eu vou rompendo todas as fibras para afinar a pele. Depois que eu entro umas 4 vezes, aí sim eu consigo injetar e puxar, tendo que injetar muito menos volume. Isso se chama subcisão linear. Se você for fazer a subcisão com agulha, ela causa muito hematoma e ela acaba desviando o seu caminho e o preenchedor fica grosso. Para o preenchedor não ficar grosso, eu faço a subcisão linear várias vezes, afinando a pele, jogando a cabecinha da cânula, jogando o fim da cânula para cima, para eu afinar essa pele, tirando toda a gordura do subcutâneo que está preso na derme, e aí eu posso volumizar só a derme. A profundidade aí é uma profundidade por volta de 2,5 milímetros. Então eu entro com a cânula e faço várias idas e voltas, pelo menos umas 3 ou 4. 1, 2, 3, 4. Depois que eu soltei bastante a pele, agora sim eu vou injetar e puxar. Essa é uma particularidade dessa região. Sul nasogeniano eu só faço com subcisão linear. Eu preciso de fazer a subcisão linear. Já fiz aqui, agora eu vou rodar a seringa na mão e vou fazer a parte de baixo. Também vou soltar essa parte que não estava solta e vou injetar e puxar. Uso muito menos produto por causa disso. Não tenho hemorragia, não tenho logicamente uma hemorragia interna que vá se transformar em um hematoma. Bom, quando eu tirei os 2 produtos, eu fiquei chocado de ver a diferença entre esses 2 produtos.
Esses dois produtos são exatamente os mesmos, ou seja, um está dentro do grumo há 2 anos, esse da esquerda é o que estava dentro do grumo há 2 anos, e o da direita é um produto novo que eu estava usando. Vamos ver a diferença entre os dois. O que estava dentro do grumo depois de 2 anos, ele se torna borrachoide. Ele não integra mais com os tecidos. Ele não permite que a agulha entre dentro desse. Já esse, a agulha entra dentro dele. Esse não permite, a agulha tenta entrar, mas ele roda o produto. Já o outro, a agulha penetra dentro dele. Olha que espetacular isso. Então ele se torna um produto completamente diferente. Aquele que está dentro do grumo se torna completamente diferente. E não adianta você injetar hialuronidase nele. Você tem que perfurar e espremer. Muito legal de se ver, né? Mas continuando a nossa história com o ácido hialurônico, que é um produto fantástico. E a linha que eu uso é a linha Galderma, só que eu só uso a linha nova, que é a linha OBT, que é da Emervel Collection. Eu não uso a linha antiga, que é o Restylane, pura e simplesmente, porque ele tem um pós-operatório sempre mais desconfortável para o paciente. Então eu prefiro a linha OBT, que significa Optimum Balance Technology, enquanto que a NASHA é No Animal Established Hyaluronic Acid. Essas duas diferenças fazem com que essa linha OBT seja muito mais leve, sem inchaço no pós-operatório. E essa linha antiga, que eles mantiveram ainda sob o nome, por exemplo, de Lift, né? Um deles é o Lift, eu não gosto porque realmente o pós-operatório incomoda muito o paciente. E quais são as consistências que eu uso? Ao invés de usar 5 consistências, eu uso 3. Eu vou usar o Define, quando eu quero uma volumização maior. Eu vou usar o Kaice, quando eu quero preencher lábios e para uma volumização intermediária. E vou usar o Finesse, quando eu quero fazer, por exemplo, uma ruguinha de travesseiro ou uma micro-ruga superficial. Eu, particularmente, uso também o Skin Booster, que não é um volumizador, por isso que ele está de cor diferente. Volumizador são só esses 3. Forte, médio e leve. Então eu tenho um D-Prime mais alto aqui e mais baixo aqui. Mas isso aqui eu uso só para atrair água. Skin Booster não é volumizador. Outra coisa, pessoal, quem estiver usando Skin Booster embaixo dos olhos está cometendo um erro. As pessoas falam assim, eu tenho medo de preencher embaixo dos olhos e então eu vou usar o preenchedor mais leve possível. Não faça isso, porque esse preenchedor atrai muita água, ele é feito para atrair água e ele vai tirar água do sistema linfático e você vai ter uma chance maior de edema ou mesmo de etípe. Então não use Skin Booster embaixo dos olhos, use Finesse. Outra coisa, essa linha NASHA, essa linha antiga, como eu já disse, e as pessoas mantiveram, a empresa manteve essa linha antiga ainda e trocou o nome, trocou de Perlane para Lift. Eu não uso porque isso incomoda o paciente, tem muita higroscopia. A diferença entre elas é óbvia, né? Eu tenho aqui um exemplo da linha nova e esse é o exemplo da linha antiga. Eu tenho muito mais interação com os tecidos, é um material muito mais macio, mais fácil de ficar integrado aos tecidos do que esse material aqui, que é um material que tem mais poder de volumização. No entanto, puxa vida, como incomoda o paciente, como atrai água no pós-operatório. Bom, agora uma outra coisa me chama a atenção. Eu tenho 3 consistências. A consistência que eu mais uso é o Define, então 80% da minha compra é Define, 15% da minha compra é de consistência média, que é o Kais, e 5% é o de Finesse, que eu uso basicamente para micro-rugas e para tear trough, para goteira lacrimal. Bom, se 80% da minha compra é nessa mais alta consistência, e essa é a consistência muito semelhante à consistência da policaprolactona Elancet, eu posso dizer que na maioria dos casos em que eu uso Define, eu posso usar o Elancet. Então fica claro assim. Ou seja, quando você faz um preenchedor com ácido hialurônico e você usou nesta área o ácido hialurônico de maior D-Prime que você tem, como Subskin, por exemplo, ou como um Define, ou como um Volift, por exemplo,
Se você usou, no próximo atendimento você pode trocar por policaprolactona Elancê, porque ela está nessa consistência, ela tem uma consistência única, tá? Acho que assim fica bem claro para vocês, né? Não dá para substituir nem esse e nem esse, nem consistência média, nem consistência leve com policaprolactona, mas a de alta consistência, sim, de prime alto, sim. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o Elancê, como nós somos seres comparadores, vamos conversar um pouquinho sobre a policaprolactona Elancê. Pessoal, não esquece de compartilhar, tá, pessoal? Me ajuda nisso, por favor. Senão fica só a gente aqui conversando e a gente não compartilha. Dá uma força para mim, por favor. Vamos lá. Esse produto é feito pela Sinclair, que é a mesma empresa que fabrica o Subskin, que fez muito sucesso, fabrica também os fios de cone, que são os fios Silhouette, que são os fios de aço polilático. Então é uma empresa que tem um nome, é uma empresa que tem uma história, é uma empresa que tem um compromisso bacana com a nossa classe. Bom, mas eu sei que a linha perfecta funciona, eu sei que os fios de cone também funcionam muito bem, mas eu estou desconfiado desse negócio aí, dessa policaprolactona Elancê. Bom, então vamos à ciência. Primeira coisa, esse material ele é tão biocompatível, mas tão biocompatível, que ele pode ser usado na engenharia tecidual, ou seja, eu vou fabricar partes do corpo e vou colocar isso dentro do corpo de um paciente e não haverá uma reação alérgica. Não haverá não só alergia, como não haverá imunogenicidade. Então isso tem sido usado aqui no artigo, está dizendo por mais de 70 anos, mas é por mais de 90 anos. Bom, vamos ver onde que a gente pode usar isso. Eu vou dar vários exemplos. Primeiro, usar em drug delivery, que é esse encapsulamento de uma droga, por exemplo. Então, drogas que têm absorção idealmente em um lugar ou outro, podem ser targets, podem ser entregues de acordo com a espessura da policaprolactona que envolve. Não, você está querendo dizer que tem esses remédios, a maioria dos remédios vem envoltos por policaprolactona? Sim. Essas cápsulas, a maioria delas são policaprolactona. Então, você já tomou isso, possivelmente, muito possivelmente. Então, se eu tenho, por exemplo, um ácido salicílico, como que funciona? O ácido salicílico é, como o próprio nome está dizendo, ácido, e ele é melhor absorvido em um ambiente ácido, ou seja, estômago. Então, eu tenho que fazer uma cápsula muito fininha para ele suportar a boca, esôfago e chegar no estômago e eclodir. Mas vamos esquecer o ácido salicílico e vamos pensar num benzodiazepínico, num diazepam, por exemplo, que vai ser absorvido idealmente em ambiente básico. Então ele tem que atravessar boca, esôfago, estômago, duodeno, jejum e íleo. Para ele aguentar todo esse trajeto, aguentar o contato com o ácido, ele tem que estar envolto pela policaprolactona mais grossa um pouco, mais espessa, e aí ele vai eclodir nesse lugar. Então é fantástico isso. Outra aplicação são fios de sutura de camadas internas, reabsorvível. Eu posso fazer placa mio-relaxante também com ele, com o Resilon, lá nos Estados Unidos a gente faz isso. E eu posso inclusive, eu não, né, que eu não tenho capacidade para isso, pode-se inclusive fazer uma impressão 3D, eu posso imprimir uma válvula cardíaca e substituir uma válvula cardíaca com policaprolactona. Agora vamos aumentar o ritmo da conversa aqui. Eu posso usá-lo dentro do olho humano, ou seja, se eu tiver uma córnea, uma conjuntiva que está perfurada, afinando ou derretendo, como eu posso dizer, e afinando bastante, eu posso substituir isso por policaprolactona. Da mesma maneira, se eu tiver um AVC, se eu tenho um paciente que sofreu um trauma, por exemplo, um TCE, um trauma craniano, e isso danificou o blood-brain barrier, eu posso restabelecer essa barreira cerebral e diminuir o edema que é tão ruim para o cérebro do meu paciente, usando policaprolactona, fazendo um scaffold como que fala scaffold? Como que se traduz scaffold?
Andaime. Eu posso fazer um andaime de ácido hialurônico, como de policaprolactona, para fazer essa barreira. E agora eu vou mostrar um caso de nariz muito interessante, em que eu posso fazer uma impressão 3D de um septo nasal e inserir um septo nasal de policaprolactona dentro do nariz. Então vamos lá. Faz-se uma incisão, abre-se o nariz. Logicamente, pessoal, por favor, não entendam que isso aqui é uma coisa para ser feita em consultório odontológico por algum dentista. Isso aqui é um exemplo de um trabalho que se faz dentro da medicina, tá? Mas para vocês entenderem, é um exemplo que se faz dentro da medicina só para provar a biocompatibilidade da policaprolactona. Mas isso aqui não é para dentista fazer, né, pessoal? Por favor, nunca na vida, né? Beleza, vamos abrir espaço para colocar o septo impresso em impressora 3D, coloca-se o septo sustentando o supratipo para dar uma definição na ponta do nariz, fixa-se essa impressão 3D com uma agulha, faz-se a sutura com um fio de nylon e aí está o nariz terminado e o antes e depois, certo? Isso, pessoal, para mostrar a biocompatibilidade, a capacidade enorme que esse material tem de integração com os tecidos. Bom, já que nós acreditamos na biocompatibilidade dele e que o uso é semelhante ao ácido hialurônico, vamos ver como que eu uso isso no dia a dia. O paciente vem a primeira vez e muitas vezes está tímido, eu queria fazer só essa depressão infraorbital. Beleza, vamos fazer a depressão infraorbital, nós vamos falar mais dela com detalhes nas próximas lives, mas só para dar uma deixazinha aqui, um segredo um grande pulo do gato nunca fazer o desenho unido, os sulcos são separados. Então esse primeiro sulco é a goteira lacrimal ou tear trough e esse aqui o sulco pálpebro malar. Eles não se encontram. Quando você faz o desenho unido, ele vai ficar com um excesso na união dos dois. Então não faça o desenho unido, faça o desenho separado, beleza? Aí eu fiz o preenchimento, depois nós vamos ver mais sobre isso e o resultado foi esse. Se você quiser ver mais de pertinho um pouquinho, eu vou aumentar a imagem aqui e colocar junto. Esse é o antes e esse é o depois. Quer dizer, é um resultado muito legal. O ácido hialurônico funciona muito bem, está muito bem estabelecido. Ótimo. Aí o paciente vem para fazer mais preenchimentos, porque uma coisa diferente da dentística, diferente da prótese, eu sou especialista em prótese, é que o paciente faz um tratamento e fica 10 anos, às vezes, sem vir no seu consultório. Esses pacientes não, eles ficam cada vez mais fidelizados. Beleza, e qual que é o tempo de duração do ácido hialurônico? 1 ano. Então eu vou preencher de novo com 1 ano? Não, eu vou preencher de novo com 9 meses. Se dura 1 ano, eu não posso esperar acabar. Eu tenho que preencher com 9 meses. Então o paciente tem que entender que ele tem que entrar num processo de manutenção. E eu vou dizer para ele, ao invés de preencher com todo o volume, eu vou preencher com menos volume e ainda vou usar um produto que dure 3 anos, né? Então, durante o sorriso também é possível ver a melhora. E aí o paciente vem e eu vou fazer um preenchimento agora muito maior para ele. Eu vou fazer um preenchimento com policaprolactona de 3 anos de duração ou de 2 anos, de acordo com a escolha do paciente. Eu gosto de começar com a policaprolactona de 2 anos, ou seja, faço um test drive de ácido hialurônico que dura 1 ano. Quando deu 9 meses, eu faço de novo as mesmas áreas usando policaprolactona Elancê de 2 anos. E aí eu digo para ele, daqui a 1 ano e meio eu vou preencher de novo com policaprolactona de 3 anos. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram de alguma dica, por favor, não esqueça de explodir o coraçãozinho aí, aperta para compartilhar ao máximo esse conhecimento com as pessoas. Vamos ver agora um preenchimento com, nós acabamos de ver o ácido hialurônico, vamos ver o preenchimento com policaprolactona Elancê. Nesse caso, eu estou usando muitas seringas de policaprolactona Elancê e algumas de ácido hialurônico. Por quê? Porque o ácido hialurônico que eu uso na boca, que é o Kais, eu não posso deixar de usar o Kais para usar policaprolactona, porque o Kais ele é absoluto, ele é o melhor produto que existe para a boca, então eu jamais vou fazer um preenchimento de boca com uma consistência muito alta de policaprolactona, que tem consistência única, e o Kais tem uma consistência perfeita para a boca.
Eu também não vou fazer região infraorbital com o Elancê. Posso até fazer, mas eu prefiro não fazer, prefiro usar Finesse. Então eu vou pegar o Finesse e vou passar para uma seringa usando esse B-Way ou esse 3-Way, essa seringa de 3 vias, que lá nos Estados Unidos aqui também acho que tem seringa de 2 vias para economizar material. Eu jogo dentro dessa seringa estéreo de cristal e isso aqui é só do paciente. E eu posso armazenar na geladeira para usar outras vezes no mesmo paciente, nunca em pacientes distintos, né? E no restante do material que eu vou usar muitas seringas de Elancê. Uma outra coisa interessante ao Elancê, em relação ao Elancê, é que é o único material que tem a seringa estéreo. Você pode falar assim, não, professor, você está brincando. Então quer dizer que a seringa de ácido hialurônico não é estéreo? Não. Ela é estéreo por dentro, mas ela não é estéreo por fora. A única seringa que é estéreo por fora é a do Elancê, que é uma outra grande vantagem, você poder encher a sua bancada de seringas junto com o material estéreo e aquela seringa está estéreo. É uma outra vantagem do Elancê. Então nós vamos usar muitas, como vocês estão vendo, e isso só prova uma coisa, é um material biocompatível. Precisa depois de ficar dando um anti-inflamatório? Nada disso, né? Então vamos ver como que eu começo trabalhando. Se é lábio, eu vou começar trabalhando com, aproximar um pouquinho aqui, que acho que a imagem vai ficar melhor para vocês. Se é lábio, eu posso começar a fazer meu trabalho com uma cânula 25 e o cais, que para mim é insubstituível no lábio, porque eu tive até hoje, com todos esses anos que eu trabalho com esse produto, eu tive apenas um caso de formação de grumos, um apenas, é muito pouco, né? Estou fazendo uma eversão bem superficial, eu gosto de fazer eversão com cânula, porque eu jogo a cânula contra a pele e a cânula não fura a derme. Eu consigo então fazer o mais superficial possível sem que eu perfure a derme, sem que eu enrugue a derme, sem que eu tenha efeito Tyndall. Então a cânula para mim é essencial. Então eu estou entrando aí com a cânula 25 e eu já jogo ela para cima, empurro bastante ela para cima para ela correr junto da linha de eversão, bem no contorno do lábio, bem na superfície, o mais superficial possível. E aí eu vou colocar 0,1 ml, ou seja, 10% de uma seringa em cada filamento. Amanhã nós temos uma live só sobre quantidades, então eu não vou falar muito sobre isso, só sobre quantidades. Vão mandando, por favor, pessoal, as dúvidas, tá? No balãozinho com ponto de interrogação que está no final, que está aí bem embaixo do lado direito, do lado do aviãozinho, tá? Você pode mandar suas dúvidas que eu vou responder tudo no final para você. Essa é a torneirinha de 3 vias, então agora eu vou fazer a tear trough, eu vou fechar um orifício, deixar 2 abertos, vou colocar a seringa doadora e a seringa receptora, essa é a receptora, acoplo bem nesse sistema Luer Lock, acoplo também bem a seringa doadora e uma vez que eu tenha transferido o quanto eu preciso para outra seringa, eu não desacoplo mais esse sistema. Aí ela vai ficar etiquetada com o nome do paciente na geladeira, eu não uso para outro paciente, essa seringa doadora pertence só a esse paciente. Eu coloco exatamente quanto que eu vou usar desta vez e uso só nessa paciente, com a vantagem de não contaminar o material. Mas novamente eu digo que isso só pode ser feito para um único paciente, não é para usar uma seringa doadora para 2, 3 pacientes, certo? Então esse sistema não desacopla mais, como vocês viram, vai para a geladeira e eu vou começar a fazer a tear trough. Essa região é uma região que tem que ser feita justa periostealmente, ou seja, eu tenho que entrar com a minha agulha de pertuito até ela tocar o osso e eu chego a puxar a pele para vestir a pele melhor nessa região. Aí eu vou entrar com a cânula. Quando eu entro com a cânula eu tenho que tocar até no osso, porque eu quero usar essa maior profundidade para colocar o meu preenchedor embaixo do músculo orbicular do olho, para usar esse orbicular do olho como um escudo para eu não ver o meu preenchedor. Porque de todas as regiões da face, a região infraorbital é a região de derme mais fina, ou seja, tudo que se coloca aí fica visível. Então eu quero fazer
o uso deste subterfúgio, que é colocar o preenchedor profundo, usando as fibras do músculo que estará superficial a esse preenchedor, como um escudo para que eu não veja o preenchedor que eu estou colocando. Bom, então isso foi já mostramos o Define, já mostramos o Kaice, agora eu vou mostrar a policaprolactona Elancê, que parece uma graxa, né? Ela vem em estéreo, essa seringa é totalmente estéreo, o paciente está com campo cirúrgico, como eu sempre faço, eu também estou com o meu jaleco estéreo, né? Eu estou com a minha proteção estéreo. Eu gosto de tirar o ar que tem dentro desse início da seringa, porque eu não gosto de ar algum entrando no paciente. Eu vou vestir a mesma cânula 22 e com essa cânula 22 eu vou expulsar o Define que existia dentro dela, porque eu não quero injetar ácido hialurônico, eu quero injetar só policaprolactona. Então começa a sair o ácido hialurônico, como você está vendo ali, o ácido hialurônico, e aí agora começou a sair a policaprolactona, que é bem mais branquinha. Agora sim eu posso injetar, lembrando que esse produto tem uma volumização muito maior que a do ácido hialurônico, pelo menos 20% maior. Então eu vou seguir o desenho, lembrando que eu vou volumizar com a quantidade menor. Vou fazer o pertuito, porque eu vou trabalhar com cano, então eu faço um pertuito parado, posterior ao ramo da mandíbula, porque eu quero quadradar, vamos assim dizer grosseiramente, eu quero quadradar esse ângulo. Depois nós vamos ver isso com mais detalhe nas outras lives. Eu vou entrar aqui por volta de 3 milímetros de profundidade apenas, que é o que eu faço na maioria dos casos. E lembrando que eu estou com um produto que volumiza muito, então eu vou colocar muito pouco. Olha, eu coloquei pouquíssimo. Eu coloquei ali 0,2 e já foi suficiente para jogar a pele para a lateral. Agora eu vou fazer... os pais do paciente tá aí, eu tô vendo os pés dos pais, né? O pai e a mãe aí olhando, assistindo, pediram para assistir, tudo bem, pode assistir. Então eu vou fazer agora o corpo da mandíbula, deixar o ramo para o final e vou fazer o corpo da mandíbula usando também uma quantidade muito menor do que eu usaria se eu estivesse usando um ácido hialurônico. Pertuito, removo o pertuito e vou entrar com a cânula 22 e depositar a policaprolactona Elancê. Vou injetando lentamente. Ele é um preenchedor cirúrgico, ou seja, ele não é dado a migrações. Olha, só isso já fez com que a mandíbula ficasse totalmente definida. Olha que lindo, ficou uma mandíbula só, do mento até o ângulo goníaco, ficou excelente, né? Amanhã nós vamos mostrar muitos resultados, né? Amanhã nós vamos mostrar muitos resultados comparando a quantidade de material injetado com o resultado nos dois materiais, no ácido hialurônico e na policaprolactona Elancê. Bom, como trabalhar com os dois produtos? Como eu já disse, nesse sisteminha de test drive, faço o ácido hialurônico para funcionar como um test drive de 1 ano. Nesse 1 ano eu vou observar o paciente, eu vou ver o que o paciente está achando do produto. Eu posso estar diante de um paciente que tem uma super alergia, por exemplo, ou um paciente que tem uma instabilidade emocional, portanto eu uso o ácido hialurônico como um test drive. Uma vez estabelecidas as quantidades e as áreas, eu vou repetir o mesmo tratamento, mas com a policaprolactona Elancê. Qual que é o grande lance disso? Muitas vezes os pacientes que estão comigo aqui há 10, 12 anos, os pacientes começam a reclamar: puxa, eu tenho que vir todo ano fazer, ou seja, de 9 em 9 meses eu tenho que fazer o ácido hialurônico. Eu ofereço para esse paciente que já conhece o efeito do preenchedor, que já é super ligado a mim, que já é super fidelizado. Às vezes eu tenho paciente que vem de outros países, eu tenho paciente que vem de outros estados. Então eu pego esses pacientes e falo: olha, eu tenho um produto que dura 2 anos. Ou se você quiser, eu tenho até um que dura 3 anos. É uma coisa a mais para oferecer para o paciente. Isso é muito legal, você ter um arsenal maior de produtos para oferecer para o paciente. Bom, quais são as vantagens e desvantagens desse material?
Primeira coisa que a gente tem que conversar, não existe higroscopia e possivelmente então isso vai ter uma influência enorme na ETIP, ou seja, eu vou ter muito mais ETIP com ácido hialurônico e muito menos com a policaprolactona Elancê. Na verdade, pessoal, quando eu digo muito menos, eu desconheço algum caso ou na literatura ou clinicamente falando de ETIP com a policaprolactona Elancê, porque ele não tem atração de água, é uma grande vantagem. Bom, agora por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa que clinicamente, pelo menos, é verdade para mim. Ele tem uma maior biocompatibilidade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Muitas marcas, eu não quero citar as marcas, mas muitas marcas de ácido hialurônico geram grumos, principalmente nos lábios. Gera em todo lugar, mas no lábio é mais fácil de você ver porque não tem derme, no lábio só tem vermelhão. Então o lábio e a goteira lacrimal são os dois grandes termômetros que nós temos para julgar o ácido hialurônico. E muitos têm, eu gosto muito da Galderma, porque para mim o produto da Galderma dá pouquíssimo esse problema, mas de vez em quando vocês vão ter que lutar contra esses grumos e eu ainda não vi, sinceramente, por Deus, formação de grumo com policaprolactona Elancê. Tem um poder de volumização maior, porque o D-prime dele é alto, então ele vai funcionar aí como um como um Volift, ou como um Kaice, ou como um Volime, ou como um Subskin, certo? Então, ele realmente tem um poder de volumização maior, 20%. Então, você pode, de cara, começar usando uma quantidade, você vai injetar uma quantidade 20% menor desse produto, comparado ao ácido hialurônico de maior G', de maior dureza, de maior efeito lift que você tinha. Depois, ele tem uma outra vantagem espetacular para mim, que é a duração programável. O que é isso? Eu posso oferecer para o meu paciente, olha, eu tenho a policaprolactona que dura 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. A escolha é sua. Eu acho isso fantástico, né? Quais são as desvantagens? Vamos agora falar mal do produto, né? Quais são as desvantagens? Primeiro, ele não tem antídoto. Tem ou não tem? Bom, quando a gente fala antídoto, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a enzima. Então, é a hialuronidase. Bom, não tem antídoto, então a hialuronidase não funciona nele. Na verdade, a hialuronidase funcionaria muito pouco nele, mas funciona. Porque a hialuronidase aumenta a permeabilidade dos tecidos, é para isso que ela foi feita. Mas muito menos, funciona muito menos do que no ácido hialurônico. Então, não tem antídoto? Bom, nós sabemos que o ponto de fusão da policaprolactona é baixo, semelhante ao da gutapercha, ou seja, 57 graus Celsius. Então eu posso fazer um ultrassom microfocado e esse ultrassom microfocado vai fazer um melting, vai fazer um derretimento, vai desestabilizar a cross-linkagem dessa policaprolactona. Se você também não quiser fazer o ultrassom microfocado, caso você queira tirar um volume indesejável, você pode simplesmente injetar anestésico sem vasoconstritor, ou mesmo água para injeção, ou mesmo soro fisiológico e fazer uma massagem vigorosa para promover o espalhamento dele. É uma outra possibilidade de se fazer, né? Mas essa ideia do ultrassom microfocado é uma ideia a se pensar sobre ela como antídoto, né? E outra desvantagem que ele tem, a segunda e última desvantagem, não tem mais, né? É a consistência única. O que eu quero dizer? É uma coisa só. Tanto faz 1 ano, 2 anos como 3 anos, a consistência é única. Ou seja, de prime alto, poder de lifting alto. Então eu preciso entender que eu não posso diluir esse produto para fazer uma consistência mais branda. É uma consistência só, mas que me serve muito bem em 80% dos casos, tá? Bom, e quanto a efeitos adversos? Esse é um artigo que tem, é um artigo bem legal da PubMed. Se você pesquisar, você vai ver ele já na primeira página do PubMed, mais ou menos lá no final, ele é o 4º ou 5º artigo, sobre problemas com policaprolactona, e é muito interessante ver que os problemas praticamente não existem. O que apareceu foi 4,5% de edema por causa da aplicação, e só durou 15 dias. Não tem nada a ver com ETIP. ETIP
é um edema tardio, não é o edema imediato. Esse edema foi por causa da aplicação que o pessoal faz com a agulha. Aí, logicamente, o trauma mecânico da agulha tem um problema, pode causar um bruising, pode causar um hematoma maior, né? Mas, na verdade, se você fizer com cânula, você não vai ter problema nenhum, beleza? Os problemas todos são insignificantes. E uma coisa que me chama a atenção, que está de verde colocado aí embaixo, é que não houveram casos de injeção intravascular, que é aquela suspeita que eu tenho. Como ele tem aparência de graxa, como ele é muito liso, ele não tem poder de embolizar um vaso. Também não foi observado nenhum granuloma, nenhum nódulo. Isso é fantástico. Outra coisa, a infecção. Ele não é como um meio de cultura. Por não ser um biopolímero, ele não serve como meio de cultura. O ácido hialurônico, ele parece um agar-agar, ele parece um meio de cultura bacteriano, enquanto que esse produto é um produto aloplástico, então ele não serve de meio de cultura. Então tudo isso, por incrível que pareça, pelo fato dele não ser biopolímero, pelo fato dele não ser uma coisa que nós temos no nosso corpo, ele também não é colonizável, ele não gera infecção. Cara, isso é uma coisa que me deixou louco. Quando eu entendi isso, eu fiquei apaixonado por esse negócio. Beleza. Vamos lá. Então, deixando a paixão um pouco, né? Para aguentar o coração, fica para amanhã a nossa próxima live. E nós vamos dar andamento a isso. Ou seja, a próxima live é para falar de volumes. Quanto é que eu preciso de uma seringa para dar X volume? E comparar a todo momento o ácido hialurônico e a policaprolactona Elancê. É o que nós vamos fazer amanhã, em que nós vamos conversar sobre o preenchimento por áreas e quais são as quantidades de ácido hialurônico e Elancê. Beleza? Então, vamos voltar a cena luz, por favor, pessoal. Vamos voltando, vou voltar aqui para mim. Fiquei até meio cego aqui Vou ativar os comentários de novo. Bom, pessoal, já vimos aqui bastante desse início, tá? Esse início para a gente poder entender o que é o produto e não sair usando igual louco, né? A gente precisava de fazer esse início, que eu acho que foi bem divertido. Eu até gostei muito de ver o conteúdo, como ficou. Eu achei, até me surpreendi, fiquei até mais feliz, né? Então agora nós já sabemos como que esse produto funciona. Eu já tenho confiança nele, eu sei que ele é um material extremamente biocompatível, eu sei que ele é usado em engenharia tecidual, eu sei que ele faz septo nasal, eu sei que ele faz válvula cardíaca, eu sei que ele faz drug delivery de remédio para ficar lá no duodeno. Enfim, ele tem um monte de coisas e atos que me provam que este produto é um produto extremamente biocompatível. Beleza. Bom, então basicamente, mais uma vez eu digo para vocês que se vocês gostaram do conteúdo, essa semana nós vamos ficar abrindo aí, nós vamos abrir essa semana as inscrições para o nosso curso online, que é justamente sobre policaprolactona, sobre fios de sustentação. Nós vamos falar bastante sobre isso durante as lives. Quem quiser crescer um pouquinho mais na profissão, quem quiser voar comigo nesses assuntos que são tão apaixonantes como vocês viram, por favor, se preparem para vocês já fazerem a inscrição no nosso curso, tá? Bom, eu vou convidar agora uma pessoa bem legal que está comigo há 25 anos para conversar um pouquinho com vocês sobre a ideia que essa pessoa tem sobre Elancê. A pessoa é a doutora Maria Giovânia. Então vou pedir para a Giovânia mandar um alô para mim. Giovânia, manda. Oi, Cris, que bom ver você aqui. Giovânia, manda um alôzinho para mim para eu poder convidar você para a live, por favor. Vamos esperar aqui a Giovânia dar um alô. Giovânia, tá todo mundo te esperando, Giovânia. Professora Giovânia nunca chegou atrasada numa aula, né? Nesses 25 anos que a gente dá aula junto, hoje é a Giovânia que dá aula até lá em Portugal. Eu nem vou para Portugal mais. Quem toma conta do curso lá é a Márcia Viotti, que é um amor de pessoa, e a doutora Maria Giovânia. Oi, Rafael. Oi, Danile. Que bom ver vocês aqui. Oi, Alessandra. Bom, pessoal, acho que a Giovânia não está aparecendo aí. Vamos pular essa parte dela. Não, apareceu aqui. Pronto. Aqui a Giovânia.
Tu aparece aí, cara. Oi, Oi, Gel. meu Tá boa? amigo, não Desculpa, a poderia falha te foi minha, não é perder você que estava jamais. atrasada, não. Você tá de óculos novo, é, Giovanni? Ai, amiga. Tá bom. Infelizmente, a idade chega, né? Não, mas a idade para você nunca vai chegar. Você é Ah, eterna em tantas coisas boas que você faz. Então, Giovanni, eu te chamei aqui porque você é praticamente uma irmã minha, né? Nós estamos juntos há 25 anos aí na estrada, dando aula. Eu estou contando com o pessoal que graças nem a a Deus. Europa, toda essa parte da Europa é você que faz, eu nem vou mais. Eu vou dar aula em Istambul agora, e eu tenho aula para dar nos Estados Unidos, então eu vou sair dos Estados Unidos e vou para Istambul. Mas a outra parte da Europa é você que faz, né? Você e a Sim, Márcia, e elas tomam conta. Marcinha. A Luciane também. A Lu está se recuperando agora na cirurgia, né? Mas enfim. Eu queria que você falasse com eles sobre a sua experiência com o Elancê, como que você usa e o que você aprendeu nos cursos que a gente tem ministrado sobre o Elancê, o que você pode dar de dica para o pessoal. Bem, Flávia, eu aprendi isso com você e sou extremamente grata, que eu acho que isso fez uma diferença enorme na minha prática clínica, que foi o fato, né? Você faz aquele planejamento da face do paciente, que encanta o paciente, que cria o desejo dele fazer a mudança. E, primeiramente, você oferece o ácido hialurônico. Eu ofereço o ácido hialurônico. Por quê? Porque é um produto que vai durar 12 meses, é um produto que é facilmente resolvido. E nesse mesmo tratamento, eu já ofereço um segundo tratamento, que é o Elancê com 2 anos. Então, e já logo em seguida, eu ofereço um terceiro tratamento, que é o Elancê de 3 anos. Com isso, eu tenho um paciente mais próximo de mim. Eu consigo fidelizar esse paciente e esse paciente também ele vai aceitar melhor o tratamento, né? E é uma das vantagens que eu vejo em relação ao ácido hialurônico, em relação ao Elancê, é que o ácido hialurônico eu gosto de utilizá-lo em áreas mais delicadas, como boca, região de olhos. E uma das vantagens que eu vejo em relação ao Elancê, comparando-se com o ácido hialurônico, que é isso que você está fazendo na live de hoje, é que o Elancê é um produto que ele não se movimenta, ele não migra, né? Eu gosto muito, eu vejo os resultados, eu sou, né? Você me preencheu, menta e mandíbula, fantástico o resultado. Mas que bom que você falou isso, que eu tinha esquecido de falar isso, né? Que não é um produto dado a migrações. Inclusive, quando a gente foi para a Coreia, que nós fizemos nosso treinamento lá na Coreia, o que o pessoal falava? O pessoal falava o seguinte, o Elancê, a policaprolactona, especificamente Elancê, é um preenchedor cirúrgico, onde você coloca, ele fica. Então, não existe aquela história de que migrou um pouquinho para cá ou migrou um pouquinho para lá. Então, que bom Não, que você lembrou de falar isso. e ele, se a gente comparar, o custo dele é um pouquinho mais alto que o ácido hialurônico, Flávio, mas em comparação a custo-benefício a longo prazo, né, é, É um, fantástico. é Mas você fantástico a sabe, você sabe que ideia. agora está igualzinho, Giovanni? Seringa por seringa está igualzinho. Porque quando você É, compra a caixa, vem duas. Se você for dividir direitinho, atualmente, tá agora no está mesmo igual, está batendo preço. igual. Então, não tem problema. Exatamente. E se a gente comparar, assim, ele é um bioestimulador e um preenchedor ao mesmo tempo, né, É isso Flávio? aí. Aí, outra Eu, coisa que eu esqueci de falar, ainda bem que você veio, viu, Giovanni? Você não quer fazer a live de amanhã, não, Giovanni? não, não, Já que não, acho que não. eu estou na terceira idade, eu estou esquecendo de falar tanta coisa, né? E olha só, você usa menos produto que foi o que você falou, e com 3 meses você tem 20% mais produto do que o ácido hialurônico, comparando, né? Pensando dessa É verdade. forma. E se a gente pensar em relação aos demais bioestimuladores do mercado, o Radiesse, o Sculptra, que dura só 1 ano e meio, o Elancê, ele dura 2, 3 anos. Imagine só que maravilha, É né? Então, fantástico. Isso é uma grande vantagem. A bioestimulação que ele faz é espetacular. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas atualmente o pessoal está reposicionando o Radiesse não mais como volumizador. Estão posicionando o Radiesse como apenas bioestimulador. Ele é para ser bioestimulador. usado apenas como bioestimulador. Então, eu gosto muito do Lancet, que tem essa característica única. Ele é o único que é volumizador de qualidade e bioestimulador. Então eu vou Exato. até colocar isso na live de amanhã. Eu estou com o Gabriel aqui. Gabriel, anota isso para mim que eu vou até conversar disso na live de amanhã. Foi bom você ter falado disso. Mostrar essa bioestimulação, como que ele afeta
positivamente a pele. Giovanni, é isso. Obrigado demais. Foi ótimo ter recebido você aqui. Parabéns, Nami, por esse projeto de estar levando conhecimento a um monte de gente, né, que sempre teve vontade de fazer seus cursos. E eu acho que é isso aí. A gente tem que dividir, compartilhar, né, aprender. Cada vez eu estou aqui, toda vez eu aprendo mais. Imagina um projeto que você tinha falado há anos atrás de impressão 3D, lembra disso? Nossa, essa foi demais. Cara, Eu tinha falado isso em 2014, quando a gente foi para os Estados Unidos. Olha, Quando a gente foi para os Estados Unidos, eu falei... Em 2014, eu falei, olha, o futuro do preenchimento é você ter um scanner, escanear a face, fazer a modificação na fotografia, como se fosse um Photoshop, imprimir o preenchedor e entrar com o preenchedor impresso. Hoje já tem aí o preenchedor de septo nasal, por exemplo. É fantástico. Vai ser o futuro. E eu falo para você ainda mais. Eu falo para você que em pouco tempo, por volta aí de uns 5, 6 anos, eu acho que as pessoas vão usar mais Elancê do que o ácido hialurônico. Vão usar mais a policaprolactona, porque a biocompatibilidade dele é espetacular. Não forma grumo, não emboliza. Você que é professora, reconhecidamente, por falar sobre um assunto que é um assunto cabeludo, que ninguém fala, que é a intercorrência. Você não acha material de intercorrência com Elancê. Não. Você não acha. Você acha, inclusive, que tem 105 casos de cegueira, que são casos que foram produzidos por gordura, principalmente. Número 1, gordura. Excesso de volume. Poucos casos com... menos casos com ácido hialurônico. E nenhum caso de policaprolactona. Então, isso é muito, muito, muito legal, né? Exatamente. Mas obrigado por mais essa dica. Eu fico aqui só de olho esperando, porque você é um cara visionário, você vê o futuro. Essa do 3D matou a pau, né? Eu sou visionário mesmo. O dia que eu vi aquele estudante lá na ABO, eu olhei e falei assim, cara, esse menino é muito sabido. O dia que eu olhei seu caderno lá, eu falei assim, eu vou ser visionário, eu vou chamar você para trabalhar para mim, antes que alguém chame. Eu sou uma Flavete de carteirinha. Não. Mas enfim, querida amiga, obrigado demais por você ter aceitado. Beijo grande. Uma alegria ter você agradeço. aqui. Tá ao seu lado. Tá bom, um beijo. Com Deus. Mil beijos. Bom, pessoal, amanhã nós vamos falar sobre preenchimento por área, quantidade de ácido hialurônico e Elancê. Eu vou abrir os comentários agora e vou responder as dúvidas de vocês. Então, eu preciso que vocês cliquem nesse ponto de interrogação aí abaixo, do lado do aviãozinho, e você digite a sua pergunta, por favor. Então, eu vou ver suas perguntas aqui agora e vamos responder as perguntas. Eu quero responder o máximo de perguntas possível, tá? Beleza, vamos ver quais perguntas nós vamos responder. Você faz primeiro, então, a pergunta da Edla Coutinho. Então, você faz primeiro com ácido hialurônico. Estava pensando em já começar com o Elancê. Não tem problema nenhum você começar com o Elancê, porque ele é bem biocompatível. A minha preocupação de começar com o Elancê é o medo do psicológico do paciente. Porque talvez aí, vamos chutar um número, 1% dos pacientes fazem o preenchimento, fica ótimo, fica maravilhoso, e fala assim, esse não sou eu. Ou então fica maravilhoso, ela adora e chega em casa, o marido fala, não gostei. O filho fala, mãe, eu amei, ficou maravilhoso. A filha fala, eu não gostei. Então, como é possível reverter em 15 dias, no máximo, com o hyaluronidase, o ácido hialurônico, e com o Elancê, ainda isso não está muito estabelecido, eu prefiro fazer o test drive. Entendeu, Edna? Por causa disso, eu preciso fazer o test drive para conhecer o paciente. Então, eu faço o ácido hialurônico durante um ano e depois eu já passo para o Elancê. Deixa eu ver aqui. 94 perguntas. Certo. Nós estamos aqui com 100 perguntas, né? Usa anestesia? Sim, eu sempre uso anestesia. No nosso curso, nós temos uma parte do curso que é basicamente... Vê só se está plugado de energia para mim, tá, né? Que é basicamente como eu vou conseguir anestesiar 14 nervos diferentes usando a menor quantidade possível de anestésico para não volumizar, tendo, portanto,
o máximo de eficácia sem volumizar a pele com anestésico. Então, no curso, que já estará disponível para você dentro de 2 dias, no curso nós temos essa parte, que é uma parte de mais ou menos 3 horas dedicada apenas à anestesia. Porque eu entendo que o paciente vai voltar no meu consultório se ele não sentir dor. Se ele sentir dor, é um empecilho a mais para que ele não volte. No primeiro curso que eu fiz, que foi com a doutora Samantha Souza, dentro da clínica da doutora Lígia Cogos, ela me ensinou uma coisa muito legal. Ela pegou um artigo e falou assim, olha que interessante, 67% dos pacientes desistem da segunda seringa ou do segundo tratamento por causa da dor, de medo da dor. Como você anestesia, você não tem esse problema da dor. Então é bem legal, né? Vamos ver aqui. Como saber a quantidade? É a Edla de novo, né? Como saber a quantidade? Amanhã nós vamos falar justamente sobre isso, tá? A live de amanhã é só sobre quantidade. Então eu te convido a assistir amanhã, que basicamente esse é o nosso assunto. Depois de usar o Radiesse para o contorno de mandíbula, eu posso usar o Elancê? Sim, não tem problema. Só que eu não vejo motivo algum para você usar o Radiesse, já que você está usando o Elancê. Porque o Elancê, ele é bioestimulador e volumizador de longa duração. Então, logicamente, você escolhe 1, 2 ou 3 anos. Mas ele, tanto na consistência de 1, 2 ou 3 anos, a duração de 1, 2 ou 3 anos, ele é um bioestimulador. Então, eu não vejo motivo para você usar o Radiesse, sinceramente, né? Pergunta da Luana, podemos utilizar o Elancê com aplicação em leque, com retroinjeção? Exatamente, sim, você pode usar essa técnica sem problema nenhum. Posso usar apenas com bioestimulador de colágeno? Sim, eu posso aplicar ele onde eu quiser, numa quantidade muito pequena e numa área ampla para funcionar como bioestimulador de colágeno, certo? Bom, pessoal, as outras perguntas nós vamos responder dentro do curso, beleza? Então, nós vamos ter bastante tempo para responder essas perguntas durante as lives. Bom, amanhã, então, nós vamos falar sobre quantidades, que é uma pergunta recorrente, né? As perguntas vêm muito sobre essa questão da quantidade, quanto eu devo injetar. E amanhã nós vamos falar sobre qual a quantidade certa para cada área, tá? É o que você vai descobrir amanhã durante nossa próxima live, nossa segunda live. Não se esqueça, pessoal, de compartilhar com um amigo, tá? Envolve ele nisso, nessa live de amanhã, por favor, que isso nos ajuda muito a elevar o nível da odontologia da orofacial. E se você ficou até o final, pessoal, parabéns de coração, porque esse é um indício de que você realmente se importa com a profissão e com o seu paciente. É assim que nós nos diferenciamos. Pessoal, vocês fiquem todos com Deus. Até amanhã. Nós nos falamos amanhã às 8 da noite novamente. Abraço para todos.